Estamos iniciando o nosso programa Saúde hoje. E a partir de agora você terá os melhores momentos do nosso programa em reprise. Temas de hoje: casamento feliz, com o ginecologista Adilson Carlos Gomes. Doença de Alzheimer, com o neurologista Mauro Pedro Cunha. O programa Saúde hoje está apenas iniciando. Em breve voltaremos. Saúde hoje, 13 anos com você. A psicóloga Michele Maimone é uma profissional extremamente gabaritada e possui várias especialidades dentro e fora do país. Especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente, além de psicoterapeuta de casais e família, formada pelo Chicago Center for Family Health nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de seriedade, ética e tradição na área de saúde, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para o atendimento de crianças, realização de testes vocacionais e terapia de família. Doutora Michele Maimone também atende depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e TOC, ansiedade e conflitos conjugais. Se você tem problemas que não consegue resolver sozinho, busque tratamento psicológico. O psicólogo acolherá seu sofrimento para aliviar sua dor psíquica e, junto com você, encontrar alternativas para resolver os seus conflitos emocionais. Clínica de Psicologia Michele Maimone, conceito em saúde e bem-estar. Rua Nel Alves Martins, 3415, próximo ao Hospital Maringá. Fone 3224-0287. Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimone está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimone e Dr. Nelson Maimone, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. O tema em pauta agora é casamento feliz, com o ginecologista Adilson Carlos Gomes. Adilson, é um prazer tê-lo aqui conosco. Igualmente, Nelson. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Muito bem, tema interessante, casamento feliz. Bom, ginecologista, bom, como é que funciona isso? Há mágica para casamentos felizes? Nelson, eu costumo dizer que, na realidade, eu não sou médico de úteros, né? Eu sou médico de casais. E quando a gente se depara no dia a dia, conversando os problemas, um casal que não tem filhos ou com problemas de saúde, a gente vai se envolvendo com as situações e, em virtude disso, a gente se interessa em ler algumas coisas, em aprofundar alguns conhecimentos em relação ao relacionamento interpessoal. O casamento, a gente já questiona o que pode ser o casamento, né? O casamento, ele pode ser oficializado ou não oficializado perante Deus, perante os homens, toda essa situação, mas é um compartilhar, é um conjugar, mesmo por isso que as pessoas chamam o outro de cônjuge, né? Porque conjugam, porque compartilham, porque planejam juntos. Sim, existe casamento feliz. Aquele casamento que a pessoa está, ela pode dizer, esse meu casamento é feliz. Ela pode sentir-se feliz, ela pode se fazer feliz, mas mais que isso, pode fazer o outro feliz. Mágica, Nelson. Olha, eu costumo dizer assim, o relacionamento é como a pessoa gostar, por exemplo, de tênis, que você é um expert em tênis.
Basta gostar de tênis para ser um bom jogador de tênis? Não basta. Gostar de tênis, que no casamento é amar, é muito importante. Talvez o mais fundamental, mas por si só, se ficar só nessa situação, pode ser pouco. É preciso ter preparo físico. É preciso ter força, estrutura para poder jogar tênis, não é? E isso no casamento são esses 150 anos que antecedem o casamento. Mas ainda não é suficiente, Nelson. Existem estratégias, não existem? Existem técnicas, existem procedimentos que você faz no tênis, dependendo do adversário, dependendo, às vezes quando é em dupla, por exemplo, dependendo do parceiro e dos adversários. Então, é preciso gostar, é preciso ter preparo e é preciso ter técnicas, né? Táticas. Eu acho que com isso tudo, e se for uma pessoa que se sente feliz, é possível sim. Adilson, agora nós temos uma pergunta do nosso amigo telespectador. Olá, doutor. Eu gostaria de saber o seguinte: beleza é algo interno que desaparece com o tempo? Bem, a beleza é algo que depende da beleza, né? E depende do conceito de beleza. Se a pessoa estiver vendo apenas o aspecto físico, ele muda. Para quem gosta de algumas situações novas que podem se apresentar na vida, pode ser que o outro se torne até mais belo, né? Agora, o que é mais bonito é a beleza interna, né? A beleza é muito mais algo interno. A gente vê que com o passar dos anos, as pessoas mudam fisicamente. O que elas não mudam? O olhar, né? Isso é bonito. Com relação à paixão, amor, é uma coisa que somente o tempo dirá? Na realidade, Nelson, a paixão é aquela situação muitas vezes idealizada, incendiada, né? E que ela é muitas vezes ofuscada, ou ela ofusca as coisas do dia a dia. Acho que as coisas do dia a dia, isso é amor, né? Aí já tem uma situação de toda uma visão da estrada lá para frente, e quando a gente olha a estrada toda, não são alguns buraquinhos ou algumas pedrinhas no meio do caminho que nos fazem desviar do nosso trajeto, né? Isso, geralmente num relacionamento, é claro, né? Principalmente quando envolve paixão, né? Na jogada, né? Existem as brigas, né? E a gente, nesse caso, Adilson, a gente poderia evitá-las ou não? Olha, Nelson, é interessante essa sua pergunta, porque eu costumo dizer assim, todo tipo de relacionamento, dia desses eu até trouxe isso aqui porque me lembrei, quando você me convidou, eu atendi uma moça que falava do relacionamento conjugal. Eu apanhei isso aqui e fiz isso para ela. E falei para ela, fulana, você sabe por que esse lápis quebrou? Ele quebrou porque ele é inflexível. Se ele fosse de borracha, se ele fosse flexível, ele não quebraria e continuaria sendo lápis. Em qualquer relacionamento, notadamente no relacionamento conjugal, quando as pessoas são inflexíveis, quando elas não querem, entre aspas, né, ceder, porque isso não é ceder, isso é ato de grandiosidade, isso quebra, né? Claro que ela teve uma catarse, chorou bastante, depois nós conversamos e as coisas equilibraram, mas na realidade as pessoas têm que ter isso, todo tipo de relacionamento. E você sabe qual é o grande segredo? É aquele que pauta o relacionamento médico-paciente, é o mesmo, é colocar-se no lugar do outro, né? É ouvir aquilo que você está falando para o outro. Então isso faz com que o relacionamento seja mais duradouro e que as brigas, na verdade, se transformem em parcerias e não em brigas. Adilson, agora nós temos uma pergunta do nosso amigo telespectador.
A família do companheiro tem importância para o casal? Olha, Nelson, eu acho que quando você se casa com o passado da pessoa, com o futuro dela, com o que ela é, com o que ela ainda não é, né? E você não se casa só com ela, você se casa também com a família. Eu costumo dizer que é muito bizarro uma pessoa, por exemplo, não se dar bem com a sogra. Tem todas essas histórias lendárias de sogra. Ora, o que é a sogra? A sogra é a pessoa que cuidou daquela pessoa que você escolheu para viver o resto da vida. Então é um pouco incongruente, no mínimo, brigar com ela. Eu digo sempre, olha, o amor que a mãe do seu marido tem por ele é maior que o seu, porque é um amor incondicional, né? O amor materno é incondicional. Ele não impõe nenhuma situação para existir. O amor conjugal não, é um amor condicional. Por exemplo, a fidelidade ou, como se diz, a troca, né? Então, ora, se essa pessoa, no caso, a sogra, consegue amar muito mais plenamente que você, consegue com seu amor conjugal, é claro que você tem que fazer de tudo, com a família também, lógico que há problemas de ser complacente, também com a família. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. A minha profissão é muito gratificante. O nosso trabalho é em cima de resultados. Por isso, busco para Maringá sempre a melhor tecnologia para nos auxiliar. Esse trabalho é repleto de esforços, pessoais, tecnológicos, mas também de resultados. Vale a pena ser médico. Provisão. Simplesmente o melhor para os seus olhos. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. A Terra Mãe Confecções está há 15 anos em Maringá, atendendo atacado e varejo, prezando sempre a sua beleza, estilo e conforto, com uma coleção única e tamanhos do 38 ao 48. Like the legend of the Phoenix. Terra Mãe, a moda em sintonia com o que você precisa e deseja. Agora em 2 endereços para melhor atendê-lo. Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação do Instituto Paranaense de Ensino. São 9 cursos na área de gestão com início imediato. Turmas aos sábados ou semanais. Escolha o curso que mais combine com a sua carreira e matricule-se. Mais informações no site www.institutoparanaense.com.br ou pelo fone 4430466595. Pós-graduação é no Instituto Paranaense de Ensino. Bom, o tema em pauta é doença de Alzheimer e eu gostaria que o Paulo já definisse para nós doença de Alzheimer. O que significa? Doença de Alzheimer se caracteriza por um conjunto de sinais e sintomas em que um indivíduo previamente rígido do ponto de vista mental começa a perder funções cerebrais superiores. Ele começa a perder memória, principalmente, mas não basta que ele perca só memória. Tem que haver pelo menos perda de mais uma função intelectual superior, função cerebral superior, seja ela abstração, seja ela habilidades motoras, capacidade de planejar um determinado ato motor ou não,
Em suma, uma série de fatos, reconhecimento, habilidades visoespaciais. Em suma, ele começa a perder funções cerebrais que ele tinha perfeitamente normais. E, de repente, começa, e tem que ser numa frequência e numa intensidade a comprometer a vida ou profissional ou social desse indivíduo. Mauro, agora nós temos uma pergunta do nosso amigo telespectador. Quais os sintomas da doença de Alzheimer? O primeiro sintoma costuma ser perda de memória episódica recente. Enquanto o indivíduo mantém a memória evocada, aquela memória antiga, ainda razoavelmente, ele perde rapidamente fatos que acontecem há poucos dias, há poucas horas, há poucos minutos. Então a memória recente é o sintoma mais importante que o indivíduo perde. E depois ele começa a perder as funções do lobo frontal, são chamadas funções executivas, capacidade de abstração, de planejamento. Ele começa a perder habilidades visoespaciais, quer dizer, ele começa a não reconhecer sua casa, ele começa a não encontrar o caminho de volta para casa quando ele vai muito longe, ele começa a perder também a capacidade da linguagem, principalmente ao nomear pessoas, guardar recados, guardar telefones, etc. Geralmente, né, Mauro, essa doença é característica da idade, né? Ele aparece numa certa fase, né? No jovem você não tem Alzheimer. O fator idade é o fator fator mais poderoso individualmente. Para você ter uma ideia, aos 60 anos, entre 60 e 65 anos, 5% das pessoas já começam a ter risco dessa doença. E quando se chega aos 80 anos, entre 80 e 85 anos, isso já vai para 15% a 20%. Bom, sempre existe uma preocupação, é claro, na família. O indivíduo tem um familiar que tem Alzheimer, né? Ele fica preocupado. Será que eu vou ter também o Alzheimer? Existe o risco genético? Olha, existe um leve risco no sentido assim de quem tem um familiar com Alzheimer tem uma leve predisposição a mais. Porém, as formas genéticas conhecidas da doença de Alzheimer correspondem a menos de 1% dos casos. Então, quer dizer, a maioria esmagadora dos casos de doença de Alzheimer são casos esporádicos. Então, onde aí, claro, a herança perderia um pouco a importância. As mutações conhecidas, são 3 mutações importantes, mutação beta-amiloide, a mutação da prednisolona 1 e 2, são mutações que correspondem no seu todo a menos de 1% dos casos totais. E um outro fator de risco importante, descoberto mais recentemente, é se o indivíduo tiver no seu sangue uma proteína chamada ApoE4. Essa sim, é um fator de risco. Não é uma mutação que cause a doença de Alzheimer. Mas se você é portador da ApoE4, você tem um maior risco do que o resto da população. É interessante que são 4 isoformas da ApoE4, 1, 2, 3 e 4. A 2 parece ser protetora contra a doença de Alzheimer. E a apolipoproteína E4 é fator de risco. Quem tem ela, se bem que, como ela não é nem necessária, nem suficiente para causar a doença de Alzheimer, e sendo apenas um fator de risco, não se recomenda que se dose essa proteína, essa lipoproteína nas pessoas. Mauro, é interessante, eu já tive alguns casos de fazer diagnóstico na minha clínica, né? Do indivíduo você saber que ele enxerga, mas ele não reconhecer aquele objeto. É a chamada famosa agnosia visual. Isso também acontece em outros setores, da sensibilidade auditiva, sensorial, olfativa. É necessidade que haja vários desses comprometimentos para se diagnosticar Alzheimer? Sim, na verdade, além do déficit de memória, como eu falei, memória recente, nós temos depois 3 palavrinhas: afasia, que é distúrbio de linguagem, apraxia, que é distúrbio motor de movimentos encarreados, encadeados. Por exemplo, você pegar um paletó e saber colocar o paletó e vestir, ou você pegar uma xícara e colocar café e beber, quer dizer, isso são movimentos sequenciais. E, finalmente, os distúrbios gnósicos, como você acabou de falar perfeitamente, gnosia visual, e aí se eu perco a gnosia visual, eu posso começar a não reconhecer rostos, e não reconhecer meu parente, não reconhecer meu amigo.
Eu posso não reconhecer a minha casa, isso é frequente. O paciente quer ir para casa já estando na sua residência. Eu posso não reconhecer a minha esposa, e existe um famoso síndrome de Capgras, que ele olha para a esposa e a vê como um impostor, que foi colocado ali para vigiá-lo, para fazer mal, porque existe muita ilusão paranoide na doença de Alzheimer, além de, eventualmente, alucinações. Então ele vê a esposa como um impostor. Por quê? Ele não reconhece a face da esposa. É chamada prosopagnosia. Mas é uma forma de agnosia visual. A Bela Clínica quer cuidar de você e do seu bem-estar, dispondo da mais completa linha de tratamentos na área de dermatologia e medicina estética. Dr. Júlio Seguesi utiliza equipamentos de alta tecnologia para o cuidado de sua pele. Doutora Fabiana Torchiari, especializada em diversos procedimentos cirúrgicos, oferecendo o melhor conceito em cirurgia plástica. Venha fazer uma avaliação. Avenida Nóbrega, 340, em frente ao Bosque 2. Fone 3262-1439 ou 3026-1515. Bela Clínica, cuidando de você e do seu bem-estar. Alcro Piscinas e Lazer. Há 20 anos no mercado, proporcionando o melhor em banheiras com hidromassagem, saunas, bombas hidráulicas, piscinas e toda a linha de móveis e produtos para piscinas. E agora representando a marca Energisol, uma nova tecnologia em aquecimento da água a partir do aproveitamento da energia solar para residências, comércios, indústrias, piscinas e outros. Faça-nos uma visita e venha conhecer nosso novo showroom. Alcro Piscinas e Lazer, Avenida Brasil 5140, telefone 3225-6262. A Brasil Celular está há mais de 10 anos no mercado, atendendo Maringá e região na área de telefonia celular, praticando venda e troca de aparelhos novos e seminovos, com assistência técnica especializada, realizando serviços de qualidade com garantia e acessórios em geral. Aqui você encontra as marcas Apple, Samsung, Motorola, Nokia, entre outras. Desbloqueamos o seu aparelho. Acesse o nosso site www.naviodeofertas.com.br. Brasil Celular, Avenida São Paulo 380, fone 3226-8770. Estamos encerrando o nosso programa Saúde Hoje. Agradecemos a gentileza da tua atenção. Esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa. Saúde Hoje, 13 anos com você.